Olá, sétimo anos, tudo bem? Aqui é o professor Danilo de Sociologia. Bom, a nossa aula tem como quesito pensar aquilo que nós já havíamos discutido em tempos anteriores, na apostila 2 de vocês, que fala sobre a cultura, né? E aí nós precisamos lembrar que a nossa apostila distingue três modos de cultura, que é a cultura popular, a cultura erudita e a cultura de massas, né? Há uma diferença entre essas três, mas em momento algum essas três andam dissociadas, separadas, elas andam juntas, caminham próximas, né? E vamos começar então a pensar essa questão da cultura, lembrando dos pontos mais importantes da nossa apostila. A questão da cultura, ela vai surgir na Europa em meados dos séculos 17, 18, né? E ela tem um nascimento importante porque ela tem como função fazer com que os estados, nações, se tornem referência pela cultura de seus povos, né? E conhecer e divulgar a cultura de um povo é divulgar a essência de um país, né? Como é o caso do Brasil. Nós temos muitas culturas no nosso país porque é um país muito grande. A colonização do Brasil se dá de modo diverso de outras culturas, né? Nós somos colonizados por portugueses, mas nós já temos também índios aqui. Nós também temos heranças de matrizes africanas. E dentro dessa perspectiva, que é uma grande mudança que acontece no Brasil, nós temos aquilo que nós chamamos de cultura, ou pensando essa cultura em outros termos, uma cultura imaterial da nossa nação, né? Como que nós podemos classificar essa cultura ou enumerar essa cultura? Aqui nós temos diversas, por exemplo, no Nordeste nós temos um tipo de cultura literária, nós temos um tipo de cultura literária no Sul, nós temos um estilo musical no Nordeste muito forte, por exemplo, o forró, o frevo, como está na capa do capítulo 2 da apostila. Aqui em São Paulo nós temos, né, um outro ritmo. No Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos o samba e assim por diante. Vamos pensar comidas também como um patrimônio, né, cultural imaterial. Enfim, nós temos uma variedade de culturas aqui em nosso país. E dentro dessas culturas são caracterizadas especificidades de um povo. Por exemplo, o nosso país ele é muito conhecido lá fora pela perspectiva do samba, né, do carnaval. Um gringo, quando vai tocar um instrumento, ele não tem o molejo que nós temos para tocar. E esse molejo, por exemplo, essa malandragem que a gente atribui ao brasileiro, inclusive na música, é típico do nosso país, né? E, bom, esse é um pouquinho da cultura popular, uma cultura que expande o conhecimento de um povo para outras nações. É a características de um povo, né? E começa, como eu falei, século 17, 18, 19 e vem até os nossos dias. O outro ponto que eu havia comentado, que é o ponto da cultura erudita, né? Bom, quando nós falamos de cultura erudita, em momento algum nós podemos pensar que a cultura erudita ela é superior à cultura popular. Elas se complementam, né? A questão da cultura ela vai surgir aí na Europa também, né? E vai surgir com uma galera que nós costumamos chamá-los de mecenas, classificá-los como mecenas. Mecenas é um nome que se dá a um povo ou um grupo de pessoas que gosta de armazenar e cultivar a questão das artes, né? Literatura, arte, e por isso é uma coisa mais voltada à elite, né? Hoje nós conseguimos ter acesso a essas coisas, mas na antiguidade não, era para poucos, né? E
o que é legal da gente estar em pleno século XXI com uma série de mudanças no nosso mundo, acesso à informação e tal, que nós temos a facilidade de poder ver na internet algo que está muito distante da gente. Por exemplo, a Mona Lisa, que está no Louvre, né? Podemos ver obras do Van Gogh. São obras de uma alta classificação artística que nós não damos conta. Por quê? Porque nós não temos muito contato ou não temos um estudo aprofundado para entender essa questão da arte, né? E vejam, a arte erudita, ela se populariza tanto que nós temos acesso, mesmo que de modo indireto e inconsciente, sobre essas artes com grandes artistas. Por exemplo, nós já ouvimos falar do Fantasma da Ópera, né? Inclusive já foi encenado na escola com a professora Joyce. Nós temos acesso e já ouvimos falar em algum momento, por exemplo, do Shakespeare, com Macbeth, com Otelo. Enfim, a gente tem acesso e conseguimos escutar algumas referências sobre cultura erudita. Mas vejam, não é porque algo é classificado como erudito que significa que é superior a uma outra cultura, né? Isso não existe, são coisas que andam juntos, numa mesma direção, é um analisando a outra. O que faz uma cultura ser erudita? É uma cultura que você tem mais afinco para poder estudar. É uma cultura que se dedica e se debruça sobre problemas, né? Não é apenas um acontecimento, é a representação de um tempo, mas com estudo, com embasamento. E aí nós podemos pensar assim, a cultura popular, ela pode ser estudada? Pode, sim. Como? Por um estudioso. Lembrem-se vocês daqueles momentos em que nós estávamos na sala de aula e nós tivemos a seguinte discussão. É possível escrever qual a diferença, na verdade, de história com H e história? E aí gerou um certo desconforto nessa discussão. Por quê? Porque nós estamos acostumados, ou nós carregamos isso de modo inconsciente, que pensar a palavra história com E está errado, mas não. E história significa a história popular, contada de boca a boca. Uma história que não foi pensada num livro, é uma história que aconteceu para pensar um povo ou uma situação de uma região, por exemplo. E história é aquela história que é estudada na academia, né, nas faculdades, nas universidades e assim por diante, né? Bom, e aí essa é a diferença um pouquinho, são coisas que se complementam. Você pode pegar uma cultura para poder estudar a outra, né? Elas não são coisas separadas, são coisas que andam atreladas, né? E o outro ponto que tem aí de cultura na apostila é a cultura de massas. E como eu sempre coloco para vocês, a cultura de massas, ela é uma cultura que ela visa a produção de algo em grandiosa escala. Mas uma grandiosa escala no sentido de ser um consumo. Como assim? Vamos pensar, hoje nós estamos no século XXI e essa cultura de massas, que é a terceira cultura, ela tem como... ela começou a partir da Revolução Industrial, que as pessoas precisavam consumir, né? E aí nós temos grandes empresas que se utilizam dessa cultura de massas, por exemplo, Hollywood e a Disney. Como se dá o acontecimento dessa cultura de massas? Essa cultura de massas, ela acontece para que uma coisa seja consumida em excesso. Os canais que ajudam essa divulgação, que nós temos acesso à internet, TV, rádio, enfim, uma série de coisas, né? Cultura de massas, cultura para grandes populações. Tudo bem? Só para enfatizar uma coisinha aqui em relação a essa questão da cultura, eu vou lembrá-los daquela história que eu contei em sala de aula sobre o canoeiro e o jovem estudante que era petulante com aquele canoeiro, né? Então eu vou recontar essa história para que fique bem frisada.
Então vamos pensar que um jovem chega a um lugar muito distante de São Paulo, ele quer fazer uma viagem de canoa e numa ilha do outro lado da margem do rio. E aí ele chega naquela ilha, depois de ter viajado à Europa, de ter estudado muito, e chama um canoeiro que estava lá pescando, perguntando se ele teria condições de transportá-lo até a ilha, né? Outra margem próxima dali. E aí o canoeiro fala assim, não, eu posso levá-lo, não tem problema algum. E aí os dois acordam um valor e começam a viagem, né? Dentro dessa viagem começa um diálogo entre os dois. Então esse jovem vira pro canoeiro e fala assim, o senhor trabalha aqui há quanto tempo? E o canoeiro diz para ele, meu jovem, eu trabalho aqui desde quando eu me conheço por gente, a minha vida toda foi feita nesse lugar. Eu herdei a profissão do meu pai. E aí o jovem vira e fala, nossa, mas o senhor não estudou? Se o senhor tivesse feito economia, por exemplo, teria condições de ter ampliado esse seu negócio. E aí o canoeiro olha para o jovem e fala, não, eu não tive oportunidade de estudar, né? Minha vida sempre foi aqui. Diz o jovem, que pena. Aí passa-se alguns momentos, o jovem vira de novo para o canoeiro e fala assim, meu senhor, o senhor sabe algum idioma? Porque, veja, se o senhor soubesse algum idioma, o senhor poderia agregar estrangeiros para o seu negócio. E aí o canoeiro diz, não, meu jovem, eu não sei outros idiomas. Nossa, o senhor perdeu uma boa parte da sua vida sem investir no seu negócio por falta de estudo. E aí eles continuam a viagem, né? E o canoeiro continua seguindo com o seu barquinho para levar o seu hóspede, né, o seu passageiro até o outro lado. Nessa, o jovem ainda continua com diálogos extremamente petulantes. Olha, você não estudou economia, então você perdeu aí 5 anos da sua vida. Você não estudou o mercado, olha, perdeu grandes oportunidades. E nesse diálogo em que o jovem vai falando, jogando informação de modo totalmente desnecessária para o canoeiro se levanta, né? Um canoeiro que é um cara que é da cultura popular, sem muito estudo, mas conhece a praticidade da vida e não tem acesso à teoria, começa a tirar a roupa e fala assim, meu jovem, você sabe nadar? O jovem fala, não. Pois é. Perdeu, né, o seu bem mais precioso. Então vejam, com essa história, o que eu quero dizer para vocês é relembrá-los, né, que não há como dissociar a teoria da prática, né, a cultura erudita para a cultura popular. Tudo bem?